Estamos em mais um Happy Hour Jurídico, falando agora sobre FGTS. Sim, o terceiro episódio de 8 episódios. Nesse terceiro episódio nós vamos verificar se existe possibilidade de adquirir mais de um financiamento imobiliário pelo Sistema Financeiro de Habitação e se é possível utilizar o FGTS para estes financiamentos. Estamos com Gilberto Mello, CEO do Clique Habitação. Agradeço ao Gilberto, agradeço a você que está conosco no canal Luísa Mestieri, A Hora do Direito Imobiliário e agora no Happy Hour Jurídico. Se gostar, dá um like, se não gostar, dê um dislike. Se quiser fazer pergunta, faça, que nós estamos aqui para responder. Agradeço a vocês e vamos então descobrir se existe essa possibilidade. Não se esqueça que serão 8 episódios e esse é o terceiro. Até mais e vamos ver o episódio. Obrigada. A partir de 98, o SFH permite que você tenha mais de um financiamento. Antigamente não podia. Era só um financiamento no SFH, no Sistema Financeiro de Habitação. A partir de quando foi isso? A partir de quando? A partir de 98, junho de 98. Você pode adquirir quantos imóveis a sua renda for compatível no SFH. Só que, para usar o FGTS, é sempre no primeiro. Você tem 3 financiamentos imobiliários, todos no SFH. O primeiro você vai poder usar, se for regularmente financiado no SFH, você vai poder continuar usando. Já no segundo e no terceiro, não. A não ser que você... É o que a gente está falando aqui, né? Se o cliente alienar, ele vai poder utilizar. Né? E a outra questão, que o impedimento é para financiamento no SFH. Se você financiou, por exemplo, fora do SFH, e o imóvel for residencial, se for no mesmo município onde você pretende adquirir, também não pode usar, porque o critério é o que a gente conversou originalmente, ou seja, você não pode ter um imóvel na mesma região metropolitana, numa cidade ou uma cidade limítrofe, onde você pretende comprar. Ô, Gilberto, uma questão aqui que todo mundo me faz é o seguinte: hoje em dia os financiamentos são por alienação fiduciária, ou seja, você tem a propriedade que é resolúvel, a propriedade ainda ela é resolúvel, ou seja, não é uma propriedade definitiva. Mesmo que eu tenha um contrato de alienação fiduciária pelo SFI e quero adquirir pelo SFH usando o meu FGTS, eu não posso. É isso? Se for no mesmo município, não. Porque você tem um imóvel. Assim, essa questão é polêmica e é jurídica. Até você pode falar melhor que eu. Mas é o seguinte, Mas tudo bem. Vamos lá. Você, mesmo que seja uma alienação fiduciária, você declara no imposto de renda como o imóvel fosse seu, ou não? Não, na verdade, aí que está. Não vamos, vai ser uma discussão interpretativa e realmente, na prática, não é. Uma expectativa que um dia esse imóvel se torne, de fato, seu. Mas, olha, eu vou fazer analogia à hipoteca. É o tipo de garantia. É igual, é só que, na realidade, a alienação fiduciária ela foi criada com o objetivo de facilitar e facilitar até a retomada do bem pelo credor. E isso dá a maior garantia, porque no Brasil a gente tem muitos riscos jurídicos, inclusive quando você vai executar uma hipoteca, pode demorar anos. E na alienação fiduciária, a execução ela é extrajudicial e muito mais rápida. Então, esse foi o sentido de criar. Ou seja, embora tenha essa questão jurídica aí de propriedade, a boa interpretação é que a propriedade é sua, ela só está alienada ao banco. É que nem um carro. O carro é seu ou é do banco quando você faz o financiamento? Isso você pode, exatamente. Você tem... Então, é polêmico, mas a interpretação que a gente tem para financiamento imobiliário é, mesmo que seja uma garantia de alienação fiduciária, né, você não pode utilizar o FGTS, que você está usando um outro imóvel. Você tem um outro imóvel. Entender. Tá perfeito. Tá? E a questão também
é que todo o regramento do uso do FGTS é feito pelo Conselho Curador e com base na Lei 8.036, que é a lei do FGTS. Ok? Essa é uma questão nós falamos, né? Quando e como o cônjuge ou companheiro pode usar o FGTS, mas seria legal dar uma pincelada, né? Isso, é que você perguntou anteriormente, eu já tinha antecipado um pouquinho. A gente pode deixar... Vamos dar uma explicada mais detalhada. Então, vamos lá. Né? Então, quando o cônjuge pode utilizar, né? Se ele assinou o contrato junto com ambos assinaram um contrato, ambos vão poder utilizar o FGTS. Se como é que diz assim, o casamento, a união for posterior, aí tem que analisar o regime de bens, né? De acordo com o Código Civil. Ok? Então, vamos lá, regime por regime. A comunhão universal total de bens, que acontece? Todos são, os bens são comunicados. Então, se um dos cônjuges tem um imóvel de propriedade, ele vai impedir que ambos utilizem. Ou seja, a propriedade é conjunta, é do casal. Né? Ou seja, se há comunicação de bens, ele tem um outro imóvel, é impeditivo para ambos. Né? Ok? No regime parcial de bens, aí é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a comunicação dos bens, ela é só para os bens adquiridos a partir do casamento. Até você pode depois ilustrar melhor essa questão. Se um deles tiver um imóvel no local onde se pretende comprar, esse vai ser impedido. O outro que não tem, que ele não faz parte, não tem impedimento, ele pode utilizar. Então, se o imóvel foi adquirido antes do casamento e é um regime parcial de bens, então quem não tem esse imóvel na mesma cidade pode utilizar o FGTS. Só é impedimento para aquele que tenha a propriedade. E aí, deixa eu só colocar uma parte, que é o seguinte, como eles são casados com comunhão parcial de bens, né? Mesmo que o outro não adquira o imóvel, só use o FGTS de um deles, como a comunhão pressupõe que ambos colaboram para a família e para aquela sociedade familiar, e como de fato é isso que ocorre, porque mesmo não estando usando o FGTS, o outro que trabalha, tem uma vida, está colaborando também, indiretamente. Então, apesar disso, apesar do contrato ser só em nome do que não está impedido, como bem colocou o Gilberto, esse bem será de ambos, apesar de não constar no financiamento e não constar no contrato. Eu só queria então, nessa hipótese, né? Porque se for adquirido depois do casamento, ambos vão assinar. Uma questão é só que quem tem outro imóvel não vai poder usar o FGTS. Ele é proprietário, ele é financiado, só que ele tem um impedimento de usar o FGTS. Ele pode usar recursos próprios. Só o outro pode usar, né? Nós temos casos assim. Isso, exatamente. Só assinou, mas como era parcial, por um contrato, qualquer coisa de compra e venda de imóvel, só um dos cônjuges comprou, mas eles já viviam, já tinham uma relação, enfim. Isso daí é facilmente comprovado e acaba que, na realidade, os dois têm direito ao imóvel. Mas isso é uma questão, só coloquei aqui, mas está muito bem explicado. Então, um deles vai ser impeditivo e o outro continua e faz o financiamento. Está ótimo. E usa o FGTS. Isso, é só para o uso do FGTS. A propriedade é outra questão. No regime de separação de bens, aí já não tem problema. Cada um tem os seus bens, né? Somente quem tiver o imóvel naquele local é impedido de utilizar, né? Então, não há comunicação de bens. Então, mesmo que, no caso que a gente conversou anteriormente aqui, no caso da comunhão universal, é o contrário, né? Os bens são comuns, então o impedimento é para os dois. No caso da separação de bens, como os bens são separados,
cada um, a análise é feita de cada um. Ou seja, se um tem um imóvel, ele é impedido. Se o outro não tem, ele pode utilizar. Ok? E esse regime de participação final nos aquestos. Só a comunicação do casal se ambos compareceram como adquirentes. É a mesma coisa de uma comunhão parcial, no caso. Né? Só é uma condição que você talvez possa explicar um pouco mais com questão jurídica, né? Do regime. Né? Então, se é a mesma coisa, se um adquirente possui imóvel, ele vai ser impedido. E o outro, se não tiver, vai poder utilizar. Ok? Porque, na verdade, é o fundamento básico, né? Se quem tem imóvel não pode utilizar, e se existe a comunicação de aquestos, então só aquele que não tem imóvel vai poder utilizar. É isso? Perfeito. Não tem muito, assim. A questão da união estável é a mesma regra. A única forma, assim, que normalmente a união estável, ela utiliza o regime de comunhão parcial, mas pode ser no regime de comunhão total. Ok? Como padrão, só a comunicação dos bens adquiridos após a união estável, que a não ser que seja num outro regime de bens, de comunhão total. Né? Então, a mesma coisa, se um dos companheiros tiver imóvel no lugar, o outro pode utilizar o FGTS. Então, agora, um exemplo diferente. Eu me caso com... Tem uma pessoa, pode ser eu, conheci, vou me casar. Só que o meu futuro marido já usa o FGTS numa casa dele. Não tem 3 anos ainda. E nós vamos comprar um outro imóvel juntos. Ele não vai poder usar porque ele já está usando. E se ele não usou todo e tem uma amortização, ele não vai poder participar desse outro negócio, correto? Só eu que vou poder usar o FGTS, é isso? Isso, ou seja, ele é impedido porque ele é proprietário de um outro imóvel e já usa o FGTS. Mas se você atender às condições de uso, ou seja, você não tem outro imóvel, atende os requisitos, vai poder utilizar. Nós só não poderíamos se fizéssemos o pacto de comunhão universal de bens. Aí, no caso, aí você também é proprietário, então aí você teria um impedimento igual a ele. Certo, correto. E outra questão é, assim, que tem algumas coisinhas que não são consideradas impedimento, ao contrário, é bom para o adquirente. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Né? Então, por exemplo, a propriedade de imóvel comercial, tipo flat, apartamento, tal, não é impedimento. A propriedade de imóvel rural também. Tá? E também uma outra questão é se você tem, por exemplo, é muito comum, às vezes assim, você, por herança, você ganha 1/3 do imóvel, alguma coisa nesse sentido. Se você é proprietário de fração ideal igual ou inferior a 40% de uma propriedade, desde que ela não esteja financiada no SFH, ok? Ela tem que estar quitada, né? Ou ser financiada fora do SFH, não é impedimento de utilizar o FGTS na compra. Até 40%, ok? Então, a outra questão que muita gente pergunta é assim, né? Os cônjuges ou até a união estável, eles trabalham em lugares diferentes. Então, não há impedimento, é permitido utilizar o FGTS utilizando a ocupação laboral de um dos dois. Não há impedimento de utilizar, ok? Então, vamos supor que seu esposo, você trabalha em São Paulo e o outro trabalha em Ribeirão Preto, por exemplo. Então, se você comprar um imóvel em São Paulo, os dois cônjuges vão poder utilizar, ok? Não há impedimento nesse sentido, se um deles atende o requisito, ok? Outra questão que é importante, assim, que a gente tem aquele famoso caso da Incol, né? Que propiciou até uma série de medidas assim preventivas, né? Que a construtora quebrou, tinha uma série de financiamentos. Então, se você tiver propriedade de um imóvel, que a construção está paralisada, com atraso superior a 1 ano, você pode adquirir outro imóvel com FGTS. Vai ter que comprovar essa questão, tá? De que
tem a obra paralisada por algum impedimento legal, ambiental, ou a empresa quebrou, alguma coisa nesse sentido. Desde que esteja tem que ser comprovado há mais de um ano. Isso. E a questão que a gente conversou anteriormente, né? Usufrutuário e no proprietário. Quando que pode? O usufrutuário, só se ele renunciar, ele vai poder utilizar. Tá? E sempre a questão da renúncia é o que a gente conversou anteriormente. É a matrícula. A matrícula é onde se armazena todas as informações e tem que estar tudo lá registrado, averbado corretamente. Já o no proprietário, que é o proprietário que cedeu o usufruto, né, para alguém, ele vai poder utilizar o FGTS na compra de um outro imóvel, desde que seja gravado por doação ou herança. Tá? Então, vamos supor, não no caso do filho maior, né? Um filho maior, o pai doou o bem para você, mas está com a cláusula de usufruto. Ou seja, o pai continua morando. Você é o proprietário, no proprietário, né? Mas o pai tem usufruto do imóvel. Neste caso, se for gravado junto com a doação, o no proprietário pode adquirir um imóvel para ele morar. Isso é muito bom, né? Tá? Mas se não for concomitante, vamos supor, você fez a doação e depois quer fazer usufruto, aí não pode. Tem que ser concomitante. Porque senão eles acreditam que talvez... Aí pode fazer um trambique, né? Vamos dizer assim, entre aspas, tá? Então, a questão tem que ser feita no momento, ou seja, no momento da doação tem que fazer usufruto, é concomitante. Isso também é certificado por meio da certidão de matrícula, tá? Claro. Tá? A matrícula é o rei aí, é a rainha. Tá? Então, outra questão é que você até aventou aí já anteriormente no Habitação Popular, é quando tem a separação, né? Então, vamos supor, tem o financiamento e você separou e um dos cônjuges não mora mais naquele imóvel. Então, ele pode comprovar isso e ele pode usar o FGTS na compra de um novo imóvel. Mesmo que ele continue até como participante do financiamento. Não precisa fazer a assunção de dívida para o outro. Tá? Não precisa Desde que ele comprove que ele não pode mais habitar naquele local, ele pode comprar um outro imóvel para a moradia dele. Muito bom isso. Tá? Então, são as hipóteses que estão aqui. Tá? Então, é outra questão, né? Então, você pode fazer isso, ou seja, você tem um imóvel e você vai comprar outro. Se for uma operação concomitante, ou seja, no mesmo ato, você pode comprar usando o FGTS. É uma coisa que tem que ser muito bem combinada com o banco. E aí você vai vender o seu imóvel, já o FGTS, isso é comum? Isso, uma permuta, por exemplo, né? Uma permuta. Você troca o imóvel. Pode ser feito, só que aí tem que combinar isso direitinho com o banco, tem que ser concomitante, né? Senão aí a fiscalização do FGTS pode fazer alguma restrição. Então não há impedimento se for simultâneo, ou seja, no mesmo dia, no mesmo ato.